Mensagem número 41. Se andarmos na luz. Baseada na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, onde ele diz: se andarmos na luz como ele está, teremos comunhão uns com os outros. E Emmanuel comenta: tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade irradiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência, e reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos, caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Então, pessoal, o tema central dessa mensagem é a lucidez, né? Vocês podem reparar que aqui, quando o Emmanuel comenta essa mensagem que ele mesmo intitulou Se Andarmos na Luz, né? Ele está falando sobre a lucidez, ou seja, andar na luz significa sentir o entendimento real, né? Sentir o entendimento real. E observe que antes dele falar sobre isso, ele, quando cita exemplos de como isso pode ser cultivado na nossa vida, ou seja, cultivar esse hábito de andar na luz, ele citando exemplos disso, ele diz, por exemplo, que quando a gente estiver praticando isso, nós perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. O que significa isso? Significa que quando a gente está olhando para o mundo com lucidez, nós conseguimos ver não só o fato em si, mas a gente consegue ver as causas e condições que cercam os fatos, né? É por isso que os seres iluminados, como Jesus, por exemplo, conseguem atuar de forma construtiva em todas as circunstâncias, né? Se a gente pegar, por exemplo, Jesus naquele episódio do encontro com Maria de Madalena, quando alguns judeus estão querendo apedrejar Maria de Madalena, o que ele consegue enxergar ali, né? Ele olha para além das aparências, né? Aparentemente, o que nós tínhamos ali? Tínhamos uma mulher adúltera e um conjunto de pessoas que estavam condenando e se julgando habilitadas a condenar essa mulher de acordo com o que eles consideravam as prescrições da lei do Antigo Testamento, né? Então ela tinha que ser apedrejada e morta. Mas Jesus, quando olha para isso, ele vê além dessas identidades, né? Ou seja, ele olha, por exemplo, para os acusadores e consegue ver neles a cegueira que está obstruindo a visão, né, a visão clara da situação e que está impedindo que eles sejam compassivos com aquela mulher que eles estão querendo apedrejar, né? Por isso ele vira para eles e fala, né, atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecado, né? Ou seja, ele faz com que eles mudem a direção do olhar deles que está voltado para fora, né, para o que os outros estão fazendo, e olhem para si mesmos e percebam como que eles estão construindo aquela situação, aquela visão, né? Como que eles, a partir das suas próprias marcas mentais, olham para aquela mulher e veem uma mulher adúltera, né? Mas Jesus aponta, quando ele diz
atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecado, ele aponta para eles a possibilidade de olhar para a situação de uma outra forma, né? E tanto é que o que acontece? Eles começam a largar as pedras e a se retirar e vão embora. Quando eles vão embora, Jesus vira para Maria de Madalena e pergunta: onde estão os que te acusavam, né? E aí ela, se eu não me engano, ela diz para ele, né? Eles já se foram, né? E ele diz depois: eles não te condenaram, tampouco eu te condenarei. Vá e não peques mais, né? Então ele também vira para Maria de Madalena, olha para além dessa identidade que tem esse nome, né? E fala para ela: olha, se você atuar nas causas e nas condições que geraram esse sofrimento e transformar isso, você não vai ter mais problema. Você vai conseguir viver no mundo de uma maneira mais harmônica com seus irmãos, ainda mesmo esses irmãos ignorantes, né? Isso é que significa o vá e não peques mais. Ou seja, o que ele está dizendo? Exatamente o que a nossa mensagem aqui fala: ande na luz, veja o que você está fazendo, olhe para as repercussões que os seus atos têm, né? Em todo o ambiente em que você vive. Ou seja, Jesus está dando uma lição de interdependência, que as coisas são todas interdependentes. Não é isso? Quando a gente se move, e a filosofia tradicional chinesa fala isso, né? Se nós movemos a nossa mão para a direita, para o lado direito, todo o universo se move junto com ela. O que eles querem dizer com isso, né? Que cada movimento que nós fazemos, de mente, de fala ou de corpo, ele carrega consigo uma série de outras coisas que vão acontecer, que estão conectadas conosco. Nossa fala vai ter repercussão, nossos pensamentos vão ter repercussão, nossos atos vão ter repercussão. Repercussão sobre os outros, repercussão sobre nós mesmos, né? Então, essa mensagem, ela nos propõe exatamente isso, que a gente comece a treinar, né? Isso é uma proposta de treinamento espiritual, né? A treinar essa visão que anda sempre na luz, que consegue ver o todo, que consegue ver o conjunto, que consegue ver a inseparatividade. As coisas são inseparáveis, né? Vejam vocês que se a gente cultivasse essa mente de uma maneira coletiva, por exemplo, nós não teríamos hoje problema com o meio ambiente. Porque por que nós temos problemas com o meio ambiente? Porque toda a nossa mentalidade hoje, moderna, contemporânea, ela não tem esse olhar luminoso, não anda na luz, né? Ela não percebe como que as coisas estão conectadas. Então ela tem uma visão, é o que a gente chama de visão estreita, limitada, né? Então eu tenho determinados pontos de vista, por exemplo, precisamos nos desenvolver economicamente, ok, isso é verdade, mas que repercussões esse desenvolvimento econômico, feito da forma como está sendo feito, vai ter, né, no ambiente que nos sustenta, né, nos biomas que nos sustentam, né, nos sistemas ecológicos que nos sustentam, né? A ecologia é bem interessante, é uma ciência bem interessante, porque ela de uma certa forma acaba abrindo um pouco a nossa visão para essa interconexão, né? Embora ela não chegue a aprofundar essas interconexões entre todas as coisas, como os ensinamentos espirituais aprofundam, porque os ensinamentos espirituais, eles vão além de um olhar para o ambiente externo. Os ensinamentos espirituais falam para a gente olhar também para o nosso ambiente interno. Como que o nosso ambiente interno contribui também para gerar ou harmonia ou desarmonia ao nosso redor, né? E é bem interessante isso, porque mesmo os nossos pensamentos, a doutrina espírita nos ensina, eles têm uma repercussão no ambiente que a gente está convivendo, né? Pensamentos carregados, né? Pensamentos pesados, sentimentos de tristeza, depressão, eles transmitem uma energia pesada e constroem um ambiente pesado, que influencia a nós mesmos e aos outros, né? Então, até nesse plano mais sutil do pensamento, já existe uma influência muito grande, né, no ambiente. E andar na luz significa perceber isso, perceber como que nós, com a nossa ação e com a nossa maneira de olhar o mundo, provoca reações nesse mesmo mundo que nos cerca, né? Por isso que Deepak Chopra diz: você é o mundo, quando você se transforma, o mundo em que você vive também será transformado. É assim que acontece, tudo interdependente, tudo interconectado, né? Então é por isso que Emmanuel aqui, quando ele conclui a mensagem,
ele diz que não bastará, no entanto, né, que essa visão luminosa fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista, ou seja, não basta que isso seja o quê? Um conhecimento intelectual. Isso tem que ser uma prática cotidiana, né? Ela tem que ser aplicada, como nós falamos aqui agora há pouco, tem que ser aplicada nos 3 níveis, nos nossos 3 níveis de ação. Nós temos sempre que entender que nós estamos sempre agindo no mundo em 3 níveis: pensamento, fala e corpo, né? Então, quando a gente anda na luz, as nossas ações de mente, de fala e de corpo vão ser inspiradas pelo quê? Pela compaixão, pelo amor, pela equanimidade, pelo equilíbrio, pela harmonia, e vão, consequentemente, como essas ações vão estar interconectadas com o ambiente, elas vão construir também equanimidade, compaixão, amor, sabedoria, né, no ambiente que nos cerca, né? Isso é o que nos lembra uma mensagem que nós já sorteamos aqui algumas vezes, que se chama Na Tarefa da Paz. Lembram? Não sei se vocês lembram dessa mensagem, onde Emmanuel esclarece: essa tarefa da paz começa em cada um de nós. Se cada um de nós andar na luz, como está sugerindo essa mensagem de hoje, né, nós vamos fazer o quê? Nós vamos contribuir para construir a paz no nosso lar. O nosso lar vai contribuir para construir a paz na nossa cidade. Nossa cidade vai contribuir para construir a paz no país. O país vai contribuir para construir a paz no mundo, no planeta como um todo. Essa que é a grande lição da interdependência, é mostrar que as coisas começam no mais, digamos assim, na menor das células. Qual é a menor das células? Nós mesmos, né? E é interessante também perceber, que a gente está falando em célula, que quando a gente anda na luz, as próprias células do nosso corpo se beneficiam, né? Hoje a medicina psicossomática já sabe disso, né? Quando a gente tem bons pensamentos, boas falas e boas ações, o nosso próprio corpo se beneficia e fica mais saudável e mais fortalecido.